Olá! Hoje eu vou gravar a nossa leitura de um lugar especial. Hoje eu estou no noviciado de São Francisco de Assis em Joinville. Noviciado. Tá bom. Noviciato. Depois eu descubro. Então a gente está lendo, cadê? A Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano do Padre Mário Sartori. Hoje nós já estamos no 28º dia. Estamos em Gênesis capítulo 42 e 43. Vamos lá? Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José, com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde a sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro. Disse-lhes com rudez: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam. Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa do nosso pai, e o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova, pela vida do faraó. Não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No 3º dia, José disse-lhe: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido na prisão, e os outros partam levando o trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade somos culpados pelo crime cometido contra nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem,
e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto disseram uns aos outros: Que é isto que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhe tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhes que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. O governador dos pais disse-nos: Por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos e levai o trigo que precisais, para alimentar vossas famílias e partir. Vós me conduzireis então, vosso irmão mais novo. Assim sabereis que sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: Vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco. E quereis me tomar ainda Benjamim? Tudo vem cair sobre mim. Rubem disse-lhe: Tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem que ides fazer, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sobre o peso da dor. Segunda viagem dos filhos de Jacó ao Egito. A fome pesava sobre o país. E tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: Voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: Aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse que não sereis admitidos em minha presença se vosso irmão não estiver convosco. Israel disse: Por que me fizestes este mal? Dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão. Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão. E respondemos às suas perguntas. Podíamos porventura adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: Deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver e escaparemos à morte. Nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele. É de mim que tu o reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhes Israel, seu pai, tomai-o em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a este homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládamo, nozes e pistácias de amêndoas. Levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça guardar os favores deste homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão juntamente com Benjamim. Quanto a mim,
Se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito. E apresentaram-se a José. José, vendo-se com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar este homem na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, introduziu-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro, encontrado de outra vez nos nossos sacos, que nos conduzem aqui. Vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se dos nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles. Viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos às estalagens e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca do seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido no nosso dinheiro nos nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele. Nada temais. É o vosso Deus, o Deus dos vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhe Simeão. Fê-lo em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E, enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam na casa dele. Logo que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual falastes bem, ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem, e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu e, procurando dominar-se, disse: servi à mesa. Foi-lhe servido à parte, seus irmãos também à parte, e igualmente à parte os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo a sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros, assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. Agora nós vamos para o Salmo 28. Salmo 27. Aqui, Salmo 27. Pedido de socorro e de justiça. É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiqueis surdos à minha voz. Não suceda que vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz da minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade,
que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo as suas obras, dai-lhes o que merecem, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo, e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-os nos braços eternamente. Agora nós vamos para o Evangelho. Evangelho. Não tem, mas depois eu vou achar. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 39. Capítulo 15. Cadê? Capítulo 15, do 21 ao 39. Capítulo 15. Poxa, não é do 21 não, é do 1 ao 20. Tô ficando doida. Do 1 ao 20, até aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhes disseram: por que transgridem seus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo os lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossas tradições? Deus disse: honra o teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar teu pai ou tua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dela. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz ao outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem.
porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Interessante, né? Vamos deixar aqui. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos deixar a Bíblia aqui. Vamos pegar o catecismo. O catecismo nós estamos adante. Vamos ver. Vai ser o 222 ao 231. Vamos lá? O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que tens, que não tens concebido? Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, à imagem de Deus. Significa usar corretamente todas as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nós desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Até o 231. Até aqui. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me aproxima de vós. Dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para perdoar-me por inteiro a vós. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo nas adversidades. Uma oração a Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Resumindo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. A nada preferir, nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Bonito isso, né? Então a gente fica aqui e até o próximo dia.